Nilon Rocha, eu queria convidar você a participar junto comigo de uma entrevista agora com o desembargador Leandro Paulsen. Queria agradecê-lo, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está aqui conosco. O doutor Leandro tem um vasto trabalho na área de direito tributário, foi onde fez a sua história no direito, mas também agora encarou missões novas, quando passou a integrar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na cidade de Porto Alegre, e ali caem outras matérias de outras naturezas. Doutor Leandro, antes de mais nada, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí, muito boa tarde para o senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui no Piauí, como retorno todo ano para o Congresso de Direito Tributário. Mas nessa situação que o senhor está aqui, bom, primeiro vamos falar a respeito de direito tributário. Como eu já destaquei aqui no Jornal do Piauí, o doutor Leandro também tem a responsabilidade, faz parte da turma do Tribunal Regional Federal que vai julgar o recurso da defesa do ex-presidente Lula, condenado em primeira instância a 9 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Mas antes de falarmos desse assunto, queria falar com o senhor a respeito de direito tributário, que é onde o senhor militou durante muito tempo. Nós estamos aí às voltas com uma discussão sobre a necessidade de reformas tributárias. O senhor, ao tempo que estuda a reforma tributária, sabe que o judiciário não pode fazer nada além de aguardar que o legislativo tome decisões a esse respeito. O senhor acha que o legislativo tem demorado a discutir como deve as questões tributárias no Brasil? Olha, realmente nós temos uma tributação que poderia ser bastante melhor, né? Nós teríamos que ter uma tributação, sobretudo, mais simples, uma tributação em que houvesse menores custos de conformidade, ou seja, aqueles custos que as empresas têm para conseguir se adequar à legislação. Nós precisávamos de uma legislação, sim, em que houvesse mais segurança quanto ao que efetivamente se tem de pagar. Basta ver o tamanho do contencioso tributário que nós temos no país hoje, não é? Quantas demandas na justiça, quantos bilhões em discussão. Isso tudo gera muita insegurança, gera problemas para os investimentos, gera muito risco. Então, a palavra de ordem deveria ser agora a simplificação. Eu participei de uma comissão no Senado Federal de juristas para a desburocratização, faz um ano e pouco, e o caminho também era buscar, não apenas na área tributária, não é, mas na área, digamos assim, administrativa, simplificar expedição de alvarás, licenças, fazer com que a atividade econômica fosse mais simples. O senhor está, então, comunicando às pessoas que não vai ter redução de carga tributária, mas uma simplificação. Isso é algo muito importante, eu até agradeço a pergunta. Não existe possibilidade de redução da carga tributária. Ao contrário do que se costuma dizer, a nossa carga tributária, ela não é uma carga tributária excessiva, ela não é uma carga tributária muito elevada, não, se nós compararmos com o que acontece nos demais países. O que acontece é que ela é uma carga tributária, isso sim, mal distribuída, uma carga tributária que se assenta sobre bases que não são adequadas, não é? Que às vezes penaliza as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, o que a gente precisa é uma mudança no modelo de tributação, mas redução de carga tributária é praticamente inviável. Então, o senhor concorda quando se diz que o Brasil pune o Estado e o município e aquele que é mais pobre? Acaba acontecendo porque as pessoas que têm menores condições, elas utilizam praticamente toda a sua renda para o consumo. E nós temos um modelo de tributação no nosso país centrado no consumo. Ou seja, aquele que ganha menos, ele efetivamente contribui bastante. Não diretamente, porque ele não paga imposto de renda, mas ele paga os impostos sobre consumo numa proporção maior do que as pessoas que estão numa situação econômica melhor. Impostos embutidos nos preços. Exatamente. E são muitos, né? Basta a gente ver o que acontece, por exemplo, quando a gente consome combustível, né? E, claro, isso repercute também nas passagens de ônibus, no transporte coletivo como um todo. Nós temos mais da metade do valor do combustível, não é? Dividido em diversos tributos aí. Tá certo. Doutor Leandro, o senhor também tem o papel, o senhor faz parte de uma das turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está tendo um papel muito importante, ou que vai ter um papel, sempre teve, mas no caso Lava Jato vai ter um papel importante, que é o de eventual revisão de decisões do juiz Sérgio Moro. E por que eu falo desse papel importante? É porque tem muita gente, principalmente que atua na defesa daqueles que estão sendo condenados por ele, que reclamam de abuso de autoridade, que reclamam de condições coercitivas, que reclamam de delações premiadas, de coisas desse tipo. O senhor está pronto ou
tem já tomado decisões ou acompanhado decisões no TRF da 4ª Região que reformulam? O senhor tem preocupação, por exemplo, com que a Lava Jato se transforme numa grande nulidade em função de tais abusos? Olha, a sociedade toda tem uma grande preocupação, não é, com o combate à corrupção. E o combate à corrupção, ele é objeto de uma preocupação internacional. Em 2000, no âmbito da ONU, houve uma convenção em que se comprometeram os países em geral a aprovar legislações que viessem assim a permitir investigações mais eficazes e que se possa realmente assim estancar essa sangria dos recursos públicos. Não é razoável que as pessoas, né, se sacrifiquem para pagar os seus tributos, que esses valores sejam tão necessários para atender aos direitos fundamentais e que a gente tenha esses desvios pelo meio do caminho, não é? Que faz com que esse dinheiro acabe nas mãos de pessoas que realmente não são merecedoras disso, de maneira ilegítima, com uma inversão da meritocracia e que faz com que aqueles princípios constitucionais lá da administração pública, a legalidade, a transparência, a impessoalidade, a eficiência, sejam aviltados a todo momento. Então, o combate à corrupção é uma necessidade que todos os países têm, é um trabalho permanente e não tem cor partidária. Mas existe um questionamento sobre a observação de garantias fundamentais de ampla defesa. O questionamento está muito em torno disso. Uma investigação é quase que uma condenação pública. Evidentemente que nós temos que ter muito cuidado, não é, com os processos penais. Existe uma norma na lei de organização criminosa, das organizações criminosas, que diz que nenhuma condenação pode ser feita com base exclusivamente em delações. Isso realmente é relevante, sobretudo quando a gente está num ambiente movediço, né, que envolve muitos interesses de caráter econômico e político, porque podem aparecer depoimentos mentirosos, podem aparecer acusações sem fundamentos. Mas a legislação ela prevê a necessidade de corroboração da palavra dos delatores por outras provas, de maneira que o sistema realmente ele é adequado para permitir um julgamento justo. A preocupação dos juízes, tanto de primeira instância quanto nos tribunais, é de efetivamente verificar se aquilo que é apontado pelo Ministério Público consegue ser demonstrado, não é? O que um juiz precisa? Um juiz precisa fazer o seu trabalho, verificar as provas, condenar se houver elementos consistentes contra o réu, seja ele quem for, e poder absolver se isso não acontece. Porque condenações por condenações ou absolvições por absolvições são questões de paixões partidárias e não é assim que o judiciário trabalha. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, condenar se for o caso, absolver se for o caso e poder ir para casa com a consciência tranquila. As consequências, não é, de ordem política também desse trabalho do judiciário é algo que foge da alçada do juiz que está ali à frente da ação penal. O juiz, quando está julgando um processo, ele não é um eleitor, ele é um juiz. Ele tem imparcialidade, ele tem a responsabilidade pelo resultado e ele precisa dar uma resposta, sim, para a sociedade, mas uma resposta no sentido de que as instituições estão funcionando, que o processo é justo, que as garantias são respeitadas e que a decisão final é aquilo que o ordenamento estabelece. Desembargador Leandro Paulsen, nessa questão da ação contra o ex-presidente Lula, há sempre uma preocupação com o prazo. Isso tanto dentro dos aliados dele quanto dos opositores, porque há a possibilidade dele ser ou não candidato. Os senhores também estão preocupados com essa questão do prazo, já que normalmente a justiça é, vamos dizer, acusada de morosidade? Olha, a 8ª turma do Tribunal da 4ª Região tem feito um trabalho bastante sério, não é, com todos os processos que chegam à nossa consideração, sejam os processos da Lava Jato ou não. Claro que esses processos da Lava Jato acabam tendo uma notoriedade maior, mas a preocupação minha, enquanto presidente desta turma e dos demais desembargadores, é de conseguir fazer o trabalho nesses processos e nos demais em tempo razoável. Nós não vamos correr e levar a julgamento os processos sem que estejamos suficientemente preparados para esses julgamentos e também não teremos, não é, uma postura de protelar o julgamento. Nós faremos no momento oportuno, assim que for possível, com segurança. Quer dizer que esse prazo eleitoral não interessa a vocês? Esse prazo eleitoral, não é uma externalidade à ação penal. Uhum. Não é?
se sabe, evidentemente, nós integramos a sociedade, nós estamos a par de tudo o que acontece, evidentemente, nós sabemos da importância disso para o processo eleitoral, mas o reflexo de um julgamento no processo eleitoral é uma questão que é para ser definida pela Justiça Eleitoral. Nós faremos o nosso trabalho no tempo adequado. Mas este processo, ele deverá ser julgado sim no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, porque é esse o prazo que se tem adotado na maioria dos processos que chegam à nossa consideração. Antes de agosto, o ex-presidente Lula terá o seu recurso julgado no TRE? Antes de um processo penal ser pautado, nós não podemos afirmar categoricamente qual será a data, mas é muito provável que se tenha uma decisão, sim, no primeiro semestre do ano que vem, porque a apelação já está no tribunal, as razões já foram apresentadas, contra-razões também, já se dispõe do parecer do Ministério Público, e então está agora o relator, o desembargador Gebran, está trabalhando nesse processo com todo o cuidado, com toda a responsabilidade que lhe caracteriza. Em seguida, esse processo passará a mim enquanto relator, enquanto revisor do caso, e então será pedido dia para julgamento. Nós faremos no tempo normal em que as ações penais têm sido julgadas lá na Corte. Então é possível que aconteça até antes de agosto, por exemplo? É possível que aconteça antes. Nós vamos ver quando se estará maduro, digamos assim, esse processo para ser levado a julgamento. O senhor acha injusto quando a justiça é apontada, é acusada de morosidade? Isso depende muito de que unidade jurisdicional nós temos. A justiça é muito grande, Nós temos subseções judiciárias com realidades muito diferentes. Então, é possível que em algumas varas do país nós tenhamos, sim, situações de morosidade que sejam injustificáveis, que tenham que ser trabalhadas, pelas corregedorias dos tribunais, pelo Conselho Nacional da Magistratura. Agora, em geral, por exemplo, a Justiça Federal, ela tem aperfeiçoado os seus trabalhos nos últimos anos. Desde a Constituição de 88, nós tivemos um processo de interiorização da Justiça Federal. Ela está presente, está próxima de todo e qualquer cidadão. Não existem lugares no país, a não ser salvo extraordinárias exceções, que estejam mais de 150, 200 quilômetros de uma vara federal. Hoje, para acessar o tribunal da 4ª Região, se pode fazer sustentação oral por videoconferência, ou seja, um advogado do interior não precisa mais se deslocar à sede do tribunal, ele participa das sessões, leva a palavra representando a parte, através da tecnologia que se tem à disposição. Mas a gente precisa reconhecer que a 4ª Região normalmente é vista como uma exceção, está um pouco à frente das demais. É verdade, e um dos elementos que se dispõe para isso é um processo eletrônico extremamente eficaz que se tem. Então, é possível trabalhar de qualquer lugar que se esteja, Muitas vezes nós estamos dentro do tribunal com a nossa equipe, mas se estivéssemos em qualquer outro lugar, funcionaria da mesma maneira, e assim também para os advogados. Então, a gente sempre tem à disposição todos os processos, para poder dar o máximo de agilidade. E isso acaba com o tempo morto no processo. Aquele tempo do processo físico, que ficava num escaninho, aguardando, o servidor abrir o processo para ver qual é a próxima fase, isso tudo é automático no processo eletrônico. De maneira que o tempo que o processo leva é o tempo que os advogados necessitam para as suas peças processuais, o tempo que o juiz precisa para elaborar suas decisões. E com isso a gente tem ganhado, sim, muita agilidade. Doutor Leandro Paulsen, o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula tem reclamado muito da forma como a justiça tem tratado os casos que lhe envolve. Isso a Justiça do Paraná. Como é que o senhor tem analisado o comportamento da defesa nos casos que já chegaram até o senhor lá na 4ª Região? Eles também têm feito essa queixa em relação às instâncias superiores? Como é que tem sido essa relação? Olha, essas questões são questões muito sérias, evidentemente, Nós estamos falando de pessoas de alto poder econômico e alto poder político, depositárias da confiança da população. Muitos dos réus exerceram mandatos eletivos ou estavam em altos cargos da administração. Então, esses processos eles são muito sérios, Nós levamos com absoluta responsabilidade e, claro, existem advogados do mais alto calibre trabalhando na defesa
desses réus, né, dos investigados que depois se transformam em réus. Da mesma maneira, o Ministério Público, com a sua força-tarefa, tem dos melhores procuradores, né, procurando fazer o trabalho deles. Eles são combativos, evidentemente, eles têm muita qualidade e isso garante que o processo seja julgado a partir de todas as razões possíveis, né, que possam embasar tanto a acusação quanto a defesa. Isso, a atuação combativa dos advogados, claro, guardadas, né, as regras que permitem uma boa convivência entre todos os atores da justiça, isso qualifica o julgamento final. Nós temos a oportunidade, não é, de tomar conhecimento de razões que são razões extensas, que são razões bem elaboradas. Isso faz com que o nosso julgamento seja facilitado, não se deixe de considerar nenhum elemento importante e se leve, então, o processo a um julgamento efetivamente justo. É claro que as partes nem sempre concordam, nem sempre lhes agrada a solução final, mas me parece que nós estamos num caminho certo, sim, de dar a resposta que a população precisa, que é o julgamento como ele deve ser feito. Doutor Leandro, para finalizar, o senhor tem papel importante nesse processo da Lava Jato e nessa semana o Estado de São Paulo fez um debate com pessoas que participaram do Mãos Limpas, aquela operação semelhante que aconteceu na Itália. Eles fizeram um alerta a juízes, principalmente aos magistrados. O alerta é: corre o risco de mudanças políticas provocarem derrotas à Lava Jato, como aconteceu na Itália. Os juízes como vocês estão prontos para isso? Vejam só, os juízes estão fazendo o seu trabalho, não é? Agora, existe, claro, um ambiente político em que podem haver algumas alterações, não é, legislativas, podem haver alterações relacionadas a posicionamentos jurisprudenciais, mas esse ambiente político foge à alçada dos nossos processos. Correto. Cada um no nosso país deve fazer o que é da sua atribuição. Nós não somos depositários, não é, da vontade popular, nós não nos legitimamos. Ele pode exercer um ativismo judicial. Não é o caso, não é? Cada um tem a sua atribuição, o Congresso tem também as atribuições que lhe competem, que são atribuições nobres, e espera-se, não é, que o Congresso atue no sentido de permitir que o combate à corrupção siga, não é? Do contrário, seria um desserviço à população. Mas jamais o Judiciário vai poder se substituir o Legislativo nesse tipo de atividade. Tá certo. Eu queria agradecer ao doutor Leandro Paulsen, inclusive está com o lançamento de livros, né, doutor Leandro? Vou pedir ao Fenelon que me ajude, só para exibir aí o Crimes Federais. O lançamento dos livros vai acontecer hoje, doutor Leandro? Nós estamos aqui no Congresso de Direito Tributário e eu trouxe esse livro de Crimes Federais, que é uma amostra do que se trabalha lá na 8ª turma do Tribunal da 4ª Região, todos os crimes, né, mais presentes ali na Justiça Federal. Crimes, por exemplo, como de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção, os crimes contra o sistema financeiro em geral, contra a ordem tributária. É uma amostragem bastante importante. E aqui, Constituição e Código Tributário. Que eu peguei o primeiro, que é mais levinho. Mais leve, esse mais pesado. Este livro é um livro recém-lançado, né? Está chegando nas livrarias, e ele tem uma relação muito íntima com a reforma tributária, porque na primeira edição desse livro, há 18 anos atrás, eu quase deixei de encaminhar a editora os originais, porque a reforma tributária estava para sair a todo momento e isso poderia inutilizar o meu trabalho. Tornar não é? o livro defasado. Até agora o livro está na 18ª edição e nós não tivemos uma reforma tributária substancial. Isso demonstra a dificuldade que se tem para chegar num consenso político em torno, não é, dessa reorganização das competências tributárias e da repartição de receita. Doutor Leandro Paulsen, eu queria muito agradecer. Conversamos com o doutor Leandro Paulsen, juiz desembargador do TRF da 4ª Região em Porto Alegre. Terá papel determinante na Lava Jato, tem tido já papel determinante também em ações penais lá na região do Rio Grande do Sul, na região sul do país. Muito obrigado pela participação, doutor.